Bem-vindos a Investigações Especiais. Hoje apresentamos Os OVNIs dos Álamos, com Jaime Maussan. Entre 1945 e 1948, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, muito perto do lugar onde foi detonado o primeiro teste nuclear do mundo, provavelmente, ao menos 4 naves caíram em nosso planeta, devido à interferência gerada por radares de micro-ondas muito poderosos que estavam operando nesta região, encarregados da proteção do laboratório de Los Alamos, o único lugar do planeta em que na época se produziam bombas atômicas. Tudo isso consta dos memorandos de Guy Hotel, um agente de campo do FBI sob o comando de Edgar Hoover. Hoje sabemos que existem evidências e testemunhos que demonstram que a primeira destas naves caiu em San Antonio no dia 16 de agosto de 1945. A segunda e a terceira caíram em Roswell, em 3 de julho de 1947. E a quarta caiu em Aztec, em 25 de março de 1948. Contudo, de forma sistemática e aprendendo com seus erros, o governo dos Estados Unidos desacreditou de uma maneira extremamente eficaz cada um destes casos. O FBI, com a ajuda das Forças Armadas norte-americanas, suprimiu toda e qualquer informação relacionada à queda de objetos no Novo México. Todos os documentos referentes à queda desses objetos foram classificados como segredo de Estado. Todas as evidências foram recuperadas e desapareceram. Mesmo assim, as testemunhas foram sistematicamente ameaçadas. Algumas dessas ameaças duraram décadas e foram extremamente eficazes. Em alguns casos, as testemunhas se retrataram em público e mudaram seus depoimentos. Este é o local chamado Trinity Site, um lugar que foi batizado por Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica, em 1945, e para comemorar este feito, foi colocada esta placa muito perto da estrada. No teste, Robert Oppenheimer citou uma frase do livro Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." De fato, parece extraordinário ver que os 3 casos, San Antonio, Roswell e Aztec, ocorreram a poucos quilômetros do laboratório. De acordo com os registros históricos, ao redor de Trinity e de Los Alamos existem diversos relatos da presença de estranhos objetos no céu. Robert Oppenheimer, em uma correspondência enviada a Albert Einstein, se queixava de sua constante presença perto do único lugar do mundo onde se praticava a fissão nuclear. Estas visitas aconteceram semanas depois da culminação do Projeto Manhattan, o que nos permite relacioná-las com a detonação do primeiro teste nuclear. Segundo o memorando de Guy Hotel, destinado a Edgar Hoover, a causa por trás das quedas provavelmente é a presença de alguns radares instalados na região e que utilizavam micro-ondas. Radares que foram descontinuados pelo perigo que representavam, não apenas para a aviação, mas também para aqueles que os operavam. Estes radares protegiam Los Alamos contra possíveis ataques, e mesmo tendo saído de operação antes de 1950, eles muito provavelmente foram a causa da queda de tantos objetos que foram atraídos até a base militar mais vigiada do mundo. Nesse primeiro episódio de Os OVNIs dos Álamos, vamos focar nas 2 investigações menos conhecidas devido à sua localização remota e pequena população. Em especial, no evento ocorrido em San Antonio, exatamente um mês após a detonação e que antecedeu os eventos em Roswell, em 2 anos, e os de Aztec em 3.
Trata-se de um evento que foi mantido em segredo até hoje por 75 anos e agora as duas primeiras testemunhas norte-americanas deste singular fenômeno querem que o mundo conheça sua extraordinária história. Em 16 de agosto de 1945, dois garotos de 7 e 9 anos de idade que estavam buscando uma vaca nos arredores de um rancho no Novo México se converteram em testemunhas da queda de uma nave de formato oval. Uma experiência que eles nunca esqueceriam. A jornalista Paola Harris foi a primeira a investigar o caso e a chegar à conclusão de que se tratava de um evento autêntico. Tivemos a oportunidade de falar com ela no histórico Old Bar and Café, o mesmo lugar onde todos aqueles que participaram do projeto Manhattan, que viria a criar a primeira bomba atômica, se reuniam lá para conversar sobre os eventos do dia e de onde eles se comunicavam com o mundo exterior. Bom, mais ou menos em 2004, quando eu estava morando na Itália, eu estava escrevendo uma matéria sobre Ben Moffat para um jornal em que trabalhava e eu consegui o número de telefone de Remy Baca, que mora em Gig Harbor, em Washington. Liguei para ele nesse número e eu mantive contato com ele por um ano inteiro. E nesse ano de contato eu fiquei amiga dele, ele passou a confiar em mim e me contou toda a sua história. E ele me pediu para falar com José, que morava na Califórnia, para confirmar a história, já que os dois tinham visto a mesma coisa. Eu trabalho nessa história desde 2009 e eu acho que é uma das melhores que eu já cobri, porque ela se liga diretamente aos testes nucleares, que eu acredito ter sido o estímulo para a maioria das quedas no Novo México. Estamos em San Antônio, no Novo México. O lugar onde, em 16 de agosto de 1945, houve a queda de uma aeronave de características extremamente incomuns. Foi aqui que chegaram Remy Baca e José Padilha. Na época, duas crianças pequenas montadas em seus cavalos em busca de uma vaca perdida. Após ouvirem uma explosão e verem a fumaça que se levantava após a colisão, eles observaram uma nave desconhecida e pequenos seres que gemiam e se moviam ao redor dela. José Padilha, uma das testemunhas oculares, nos levou até o lugar exato onde aconteceu a queda e, em uma filmagem inédita, nos contou o que aconteceu. Muito bem, o objeto em forma de disco veio girando por ali e bateu nessa parte aqui. Ao cair, ele se arrastou e acabou deixando um grande sulco, empurrando a areia e levantando poeira, muita poeira, como se fosse um riacho. E finalmente ela acabou parando e se enfiando bem ali. E também pude ver que tinha uma clareira aqui, o que também é bem estranho. E o que é mais estranho, que depois disso, a vegetação daqui não cresce mais. O que acontece é que chegamos aqui a cavalo porque vimos uma coisa que estava queimando e parecia ser uma touça queimando de uma espécie chamada de chamizal, também chamada de mesquite. E nós vimos desde muito longe como queimava e soltava uma coluna de fumaça bem alta, e então decidimos subir naquela colina ali, que foi de onde vimos tudo. Segundo o relato de José Padilha, ele e Remy se aproximaram do lugar do acidente e observaram do topo de uma colina com seus binóculos. Eles viram a nave danificada e com um furo de cerca de 3 metros de comprimento na lateral, mas também 4 seres desconhecidos que pareciam ser os tripulantes. Essas criaturas pareciam com um tipo de formigas das rochas, com a diferença de que elas eram cinzas. Elas também tinham braços muito longos e apenas 4 dedos. Elas não tinham ouvidos e percebi que tinham olhos em formato de gotas. E elas também pareciam estar peladas ou ter um uniforme parecido com os uniformes de futebol.
E, como disse, os braços delas eram muito mais longos do que os nossos. E vi que possuíam 4 dedos. Um dos aspectos mais interessantes do caso é que os garotos tiveram uma visão clara dos seres que se acidentaram na nave. Alguns pareciam feridos e um deles não se movia mais. Três deles estavam andando de um lado para o outro e podíamos vê-los pelo buraco da nave. Tinha 3 andando lá dentro que pareciam feridos e um que parecia morto. Ficamos aqui por mais ou menos 1h30, talvez até 2 horas, observando. Eles pareciam com um coelho quando você atira e o fere pelo som estranho que eles emitiam. Por isso eu achei que estavam feridos e disse ao Remy, vamos lá embaixo ajudá-los. Mas o Remy não queria fazer isso. Ele estava com medo. E o fato é que, como já disse antes, talvez se eu tivesse ido lá, eu não estaria aqui hoje. José e Remídio regressaram ao rancho e comentaram o acontecido com o pai de Padilha. Ele contactou um policial estadual chamado Ed Apodaca e pediu que os acompanhasse até o lugar do acidente. O que aconteceu foi impactante. Após o intervalo, conversaremos com a outra testemunha deste extraordinário caso, Remídio Baca, que nos contará sua versão da história. Chegamos agora em Gig Harbor, muito perto de Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em busca de outra das testemunhas que, no dia 16 de agosto de 1945, se encontraram com o desconhecido bem perto de San Antônio, no Novo México. Nós ouvimos um som muito, muito alto, mas ao longe, sabe? E como alguns canhões disparando ao longe. E vimos um clarão, sabe? Achamos que era um avião que tinha caído por perto e que alguém podia precisar de ajuda. Então nós decidimos ir até lá, subindo uma colina, e fomos seguindo rumo ao lugar. Foi difícil chegar até lá porque tinha fumaça e as rochas estavam bem quentes. Nós fomos andando até lá pensando que alguém poderia precisar de ajuda. Assim que nós subimos a colina, vimos uma área que tinha um sulco parecido com um corte de uns 4,5 metros de largura e de uns 30 centímetros de profundidade e bem quente, sabe? E estava quente. E daí nós fomos até a beirada e nós vimos uma fumaça que era o que nos indicava o caminho. E então, de repente, começamos a ver escombros espalhados pelo chão. Foi então que, de canto de olho, eu vi um pedaço de uma coisa que estava brilhando ali no chão. Ela estava embaixo de uma pedra e parecia estar amassada, sabe? E quando eu coloquei na minha mão, ela desamassou. E isso me assustou muito, sabe? Isso está vivo, é? E eu peguei assim e coloquei no bolso da minha jaqueta. Remídio Baca concorda com José Padilha a respeito da descrição da nave, a estatura de seus tripulantes e quanto à sua fisionomia atípica. Nós chegamos a cerca de 90, 100 metros dela, o mais próximo dela que conseguíamos. E estava quente, as rochas estavam bem quentes, então isso também nos machucava. Já na colina, José olhou através de seus binóculos e nós vimos o que parecia um abacate deitado, e de cerca de 5 metros de altura por 10 de diâmetro, com um buraco na lateral. E lá dentro vimos pequenas criaturas que não pareciam caminhar e sim deslizar pela neve. Então ele olhou para elas, eu olhei também e começamos a ouvir suas vozes, ou o que imaginamos que eram as vozes, porque era bem diferente. Eles soavam como coelhos quando estão feridos, quando eles correm e se escondem machucados, ou então como um bebê quando está muito irritado. E estávamos olhando através dos binóculos e tentando entender o que era aquilo, na verdade. Porque tinham olhos muito grandes, eles lembravam, mas eram diferentes dos humanos. E eu me lembro que eles estavam
estavam se movendo pela neve e indo para frente e para trás. Remídio Baca afirma que, enquanto observava a nave e seus tripulantes, ele sentiu dores de cabeça e visões que ele nunca pôde explicar. Eu vi imagens na minha cabeça de edifícios muito altos, e não existiam prédios altos em San Antônio na época. É como se essa visão viesse do nada, e eu vi edifícios desabando com carros por baixo deles. Eu vi isso na mente, mas não faço ideia do que era. José queria ajudá-los e queria ir até lá para ver, mas eu disse: vai lá você, eu estou voltando para o rancho. Padilha e Baca abandonaram o lugar e voltaram para o rancho. Após avisarem Faustino Padilha, o pai de José, que era guarda florestal de um parque próximo do acidente, eles voltaram ao local 2 dias depois, acompanhados pelo policial estatal Ed Apodaca. Então o Faustino foi chamar o Ed Apodaca. Ed foi até a casa dele e esse policial nos disse que queria que lhe mostrássemos onde isso tinha acontecido, para irmos até lá. Então nós fomos e quando chegamos perto da colina eram umas 2 da tarde mais ou menos. E então Faustino, muito sabiamente, disse: pois bem, nós 2 vamos lá ver para garantir se é seguro. Vocês 2 podem esperar aí mesmo. E então o Faustino foi até lá. E eu tenho certeza de que a nave estava lá. Tinha muita poeira ali, escombros, e ela estava como que camuflada, sabe? Então eles foram andando e investigaram todo o lugar, mas quando eles saíram transformados dali, sabe? Quando eles entraram, disseram que lá parecia maior por dentro do que o tamanho real que ela tinha por fora. E isso era algo incompreensível e a gente não conseguia entender o que aquilo significava. Baca testemunhou uma conversa fascinante. Um vizinho de seu pai confessou ter visto alguns dias antes 2 seres em sua propriedade, os mesmos seres que ele tinha visto junto de José dentro da nave acidentada. Estávamos tomando café da manhã certo dia, quando alguém tocou a campainha. E era um vizinho que queria falar com o meu pai. Ele tomou uma xícara de café e disse que, de noite, antes de ir dormir, ele ouviu um ruído e viu uma luz perto do poço e disse: em seguida eu vi essas 2 criaturas de pé na minha frente. Então eu corri para dentro e busquei minha pistola só por segurança, mas, de repente, atravessaram a parede. E ele disse: não vai acreditar, elas passaram direto. Ed Apodaca notificou uma base militar, dando início à intervenção do exército, que chegaria ao local 4 dias depois, em 20 de agosto. Chegou um veículo do governo para falar com o pai do José. Os soldados vieram e disseram a ele que iam montar uma cerca e ficar por ali umas 2 semanas, mas que ele precisava manter o silêncio sobre tudo isso. Ele concordou com tudo, eles se levantaram e se despediram da família, saindo com toda a educação. E um pouco depois disso, eles foram embora e começaram a trazer equipamentos de trabalho pesado, como uma retroescavadeira, um caminhão grande e um reboque grande para recolher coisas. José Padilha observou à distância, por vários dias, os militares, esperando um descuido deles para obter um souvenir. No último dia, José veio falar comigo e me disse: eu andei observando esses caras para ver se pego uma lembrança para mim. Então, fomos esperar o momento deles irem embora. Em 28 de agosto de 1945, a nave foi colocada em um transporte e os militares partiram do local, seguido pelos garotos. O comboio parou no Old Bar and Café, deixando sua carga sem vigilância, dando início a uma série de eventos que pareceriam uma história de ficção científica.
Eles foram conduzindo com o caminhão deles através da nova ponte e estacionaram na lateral da pista. Então eles desceram e fecharam o veículo. E os que estavam em jipes pararam ao lado e desceram para ir até o Home Bar and Café. A gente imaginava que estavam indo para esse lugar e foi mesmo. Logo os vimos lá dentro dançando e bebendo cerveja para relaxar. Afinal de contas, eles tinham esse hábito. E foi isso que eles fizeram naquela noite. Então nós aproveitamos para subir no reboque e pegar a nossa lembrança. No começo desamarramos a lona e levantamos e eu fiquei na lateral. José entrou na nave, mas não conseguia tirar um pedaço porque era muito difícil. Até que depois de fazer muita força, ele arrancou um pedaço. Certo, agora temos uma peça. Ele a passou para mim. Na hora eu a segurei, dei uma olhada e vi que parecia uma manivela. Logo saímos dali, enrolamos ela na jaqueta e fomos embora. O objeto que Padilha e Baca extraíram da nave não passou desapercebido pelos militares, que muito provavelmente tinham feito um inventário da nave e de seu conteúdo. 2 militares foram até a casa de José Padilha em busca do objeto perdido. E ameaçaram voltar. José decidiu que a peça deveria ficar aos cuidados de Remy, que ficou encarregado de escondê-la por mais de 70 anos. Primeiro, por várias décadas debaixo do piso de uma oficina e, posteriormente, em um cacto que, mesmo normalmente vivendo por um século, secou. Então, a seguir, Remígio Baca nos mostrará com exclusividade o objeto que afirma ter encontrado incrustado em um painel no centro da nave. Uma peça extraordinária, não apenas por ser composta por ligas que ainda não existiam durante a Segunda Guerra Mundial, mas também por conter nanotubos em sua estrutura que parecem ser orgânicos, uma tecnologia que não parece ser deste planeta. As evidências encontradas em San Antônio, no Novo México, parecem sugerir a possibilidade de termos encontrado um objeto com uma tecnologia muito mais avançada do que a utilizada em 1945. Remígio Baca afirma que a situação que o país vivia era difícil. Muitos de seus irmãos e primos participavam da Segunda Guerra Mundial e foi pensando neles que decidiram obter uma lembrança para mostrar a eles quando voltassem. Vocês tiraram do interior da nave? Sim, isso estava no interior. Estava meio assim, em uma espécie de... de painel. Isso, de painel. Não sabíamos o que era aquilo. E o motivo pelo qual tiramos isso foi que tinha muitas das pessoas que nós conhecíamos, como irmãos, primos e tudo, que estavam na guerra. E sempre pedíamos para nos mandarem alguma coisa para, de noite, quando rezávamos, ter alguma coisa deles, sabe, para poder orar. Remígio também realizou uma análise desta peça em um laboratório na Inglaterra, e os resultados surpreenderam aos investigadores. E isso é o que encontraram. Elementos de carbono. Ou seja, encontraram nanotubos de carbono. Uhum. Essa foi uma das coisas. A outra coisa que encontraram foi isto. Eles também encontraram o que parece ser circuitos integrados ao metal, como se fossem parte de um grande computador. Ou seja, é possível que a nave fosse uma máquina pensante, o que deixaria claro que estamos frente a uma tecnologia desconhecida. Estes elementos são menores do que um fio de cabelo, uma tecnologia inimaginável e impossível de ser reproduzida em 1945. Quando você observa essa peça aqui e vê os resultados dessa análise que mostram um tipo de circuito, fica pensando como é que esta nave voava.
porque não vimos nenhum motor nem nada do tipo em seu interior. Não tinha motor. E não tinha alavancas, não tinha medidores, e nós sabemos disso, porque nós estivemos lá, nós olhamos tudo, procuramos algo para tentar arrancar da nave, olhamos em toda parte atrás disso e não vimos nada do tipo. Então, como eles a pilotavam? Com que tipo de mecanismo? Então, depois disso, algumas das opiniões que ouvimos foram de que seus uniformes teriam circuitos embutidos e que eles permitiam uma interface direta com a nave. Outro indício das estranhas características deste metal foi encontrado quando um pedaço que foi recuperado no local do acidente foi submetido ao fogo. Esta peça foi encontrada dentro de um cacto cholla, perto do local da queda da nave, onde ela ficou por 10 anos. Nós achamos que se trata de uma peça externa, porque quando a expuseram a um maçarico de acetileno e a elevaram aos 2.000 graus de temperatura, este lado se fundiu, mas do lado externo isso simplesmente não aconteceu. Pouco depois da entrevista, Remídio Baca faleceu. A peça extraída da aeronave foi enviada para José Padilha, no Novo México, motivo pelo qual voltamos para San Antônio, pois Padilha prometeu compartilhar conosco parte do objeto para realizarmos nossas próprias análises. Eu vou cortar este pedacinho e vou te dar para você poder fazer os testes. Isto aqui é para que todos saibam que encontrei uma coisa que não é desse mundo. Muitos acham que... Muitos pensam que eu menti. E até a minha irmã mais velha jurava que isso tudo era mentira, que era uma coisa impossível. Mas o fato é que é verdade. Não tenho por que mentir. Nós subimos no caminhão, pegamos uma parte dela e depois eles partiram e fizeram um segundo inventário em White Sands e viram que faltava algo. E foi por conta disso que eles enviaram soldados para inspecionar o rancho atrás dela. Mas eu fiquei tranquilo e eles não acharam. Eu não me assustei, nunca tive medo de nada. Quando eles se foram, eu tirei a peça que estava embaixo do piso, tirei ela de casa e levei até o Remy. Eles têm uma peça. Do que mais eles precisam? A questão nesse caso é tão simples, mas tão simples que muitos têm dificuldade em acreditar. E o que estamos fazendo agora, e tanto nós como vocês, é realizar uma série de análises da peça. E também de diversas partes do solo. E o problema é que isso aconteceu há tempo demais. Mas eu acho que temos muita sorte de José Padilha ainda viver. E temos muita sorte de poder ir ao lugar onde tudo isso aconteceu e de podermos ir junto dele. Foram realizadas análises do objeto e se confirmou a presença de uma liga metálica típica do duro alumínio. E por mais que hoje em dia ela seja comum, em agosto de 1945 ela era desconhecida. Será possível que a nave recuperada poderia ter auxiliado a desenvolver ligas metálicas mais sofisticadas para os seres humanos? Hoje em dia são usados diversos tipos de ligas metálicas com diversas propriedades, como evitar a corrosão, evitar a oxidação e etc. Mas nenhuma das ligas que usamos atualmente tem teor orgânico. O aço em si é uma liga à base de carbono. Isso é bastante comum. Mas esse tipo de liga com alumínio, não é comum. Por exemplo, temos o duralumínio, que bate com a composição dos materiais que analisamos. Mas esse é um material completamente conhecido em seus componentes e ele, em nenhum caso, contém componente orgânico. Primeiro teríamos que analisar em qual concentração, se de fato se trata de um material orgânico, que tipo de material se trata e qual a quantidade presente, para podermos então, pelo menos, elucidar algum tipo de função. Se trata de um achado pouco convencional e que parece demonstrar que se trata de uma peça impossível de confeccionar em 1945. As imagens do objeto obtidas na Inglaterra demonstram a presença de circuitos eletrônicos
o que transformaria estes nanotubos em verdadeiros computadores, características que indicariam uma tecnologia extremamente avançada em comparação à nossa.